Salve, torcedor corintiano! E o Corinthians conseguiu a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. E eu pergunto pra vocês, fiel, o Antônio Oliveira consertou o time do Corinthians? Deixa a sua opinião nos comentários, comenta muito o que vocês estão achando do trabalho do Antônio Oliveira, o Portuga da Fiel, tá bom? E vamos reagir agora aí toda a repercussão da classificação do Timão na Copa do Brasil, 2-0 em cima do São Bernardo. Tem entrevista exclusiva do Ranieri, que foi uma baita contratação, ele e o Garro, e tem muita coisa bacana pra você ver aí da classificação do Timão. Então fica até o final do vídeo pra você não perder nada, tá bom? Mas antes da gente ver, deixa aquele like maroto pra fortalecer o canal. Se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então a ESPN trazendo todos os bastidores da grande classificação do Timão, fiel, tá bom? Dos personagens, enfim, Yuri Alberto. E também como é que vai ser, não é, Duda? A programação do time, porque ele só vai estrear agora, só tem um jogo oficial no início do Campeonato Brasileiro, ou seja, vai ter muito tempo para treinar, para de repente fazer testes, Sim. Jogos amistosos. A programação então do Corinthians a partir de agora, Duda. Exatamente, pessoal. O Antônio Oliveira tem elogiado bastante, né, os jogadores do Corinthians e tem sido uma recíproca verdadeira, né, porque os jogadores do Corinthians também têm falado bastante sobre este ambiente diferente do Corinthians, novo desde a chegada do técnico Antônio Oliveira, o que tem mudado não só dentro de campo, né, e também dado mais confiança a esses atletas. E ontem a gente viu isso com o Yuri Alberto, vimos também com o próprio Pedro Raul. O Corinthians tem evoluído na mão do Antônio Oliveira e ele vai aproveitar esta pausa, né, esse período de quase um mês que o Corinthians vai ficar sem atuar até o Campeonato Brasileiro, a estreia oficial, para que o Antônio consiga também ajustar este Corinthians e dar a sua cara. Lembrando que o Corinthians também tem o sorteio da Copa Sul-Americana, então também espera aí uma data e, enfim, um adversário, mas até então o Corinthians vai ficar fazendo jogos treinos. O Antônio Oliveira disse isso, ainda não tem definidos quais serão os times os quais o Corinthians vai enfrentar, e ele mesmo disse que por conta do calendário, os outros times ainda em disputa, o Corinthians tem uma preferência de tentar enfrentar times de fora de São Paulo, então também por isso esse calendário mais apertado para as outras equipes, pensando no nível técnico que o Antônio Oliveira quer desses adversários, ainda não está marcado oficialmente, não estão marcados oficialmente quais serão esses jogos treinos, mas o Corinthians vai aproveitar esse tempo para tentar ajustar o time para estas estreias, tanto na Sul-Americana, tanto no Campeonato Brasileiro. Eu falei de ambiente e os jogadores também falaram um pouquinho sobre isso. Vamos ouvir por aqui o Ranieri e também o Antônio Oliveira elogiando seus jogadores. Ninguém está no Corinthians sendo um jogador que não tem que estar lá. Todo mundo que está aqui merece estar aqui e tem uma técnica suficientemente boa para isso. Algo que é inegociável para a gente agora é ter esse padrão de jogo e a gente saber brigar o jogo inteiro, saber guerrear o jogo inteiro, porque a gente sabe que quando tiver com a bola, quando a gente tiver a oportunidade de jogar, a nossa técnica vai sobressair. Então, acho que o que mudou realmente foi isso. A gente tem um padrão de jogo, a gente tem algumas ideias que agora batem realmente com as peças que a gente tem. E quando a gente disputa, quando a gente guerreia em campo, na hora que a técnica entra em campo, na hora que é necessário ter a técnica para jogar, nosso elenco é muito qualificado e sabe fazer muito bem isso. O Pedro Raul é um jogador de sustentação, que tem a capacidade de jogar de costas para a baliza, jogo em apoio. O Yuri, um jogador tem essa variabilidade mais porque tem também muita velocidade, portanto, e nessa perspectiva concede-nos jogo em apoio e ataca à profundidade. O que ganha são dois jogadores de grande qualidade e feliz o treinador que tem esses dois. Estou muito feliz com o rendimento dos dois e de todos aqueles que acabaram por pertencer a uma vitória que não dá discussão nem margem para poder haver outro resultado. Bom, quem também falou muito sobre o Antônio Oliveira foi esse cara aí, o Yuri Alberto, em 2 jogos. E a gente compara também com o São Bernardo, né? Nos 2 jogos contra o São Bernardo. Então, no primeiro jogo, nenhum gol, 2 chutes certos e 3 ações na área rival. No segundo jogo, então, ontem, que aí um foi no dia 27 de janeiro. Então, tem alguns meses, eu também não sei fazer conta. Ontem, 1 gol, 3 chutes, 2 chutes certos e 2 ações na área rival. Não são números também, assim, estrondosos, mas nitidamente você vê
Um Yuri Alberto que faz gol, que era o grande problema do Yuri Alberto há um tempo, né? Que ali só o gol já ter mexido naquela coluna já estava bom. E isso, ele é um dos caras que tem elogiado muito o ambiente também com o Antônio Oliveira e a confiança que tem dado. E sabe qual que é a principal diferença? Essa questão do ambiente, porque naquele outro jogo, foi o jogo que ele foi chamado de burro. Foi. Do Mano. Acho que é aí que tá o grande contraste, não é? O ser chamado de burro para elogiar o ambiente. Porque... Mas de fato, é isso. E ali as coisas também se complicaram pro Mano, né? Assim, porque ele já vinha de um jogo que ele teve que se explicar da fala do Cuiabá. Né? Lá em Cuiabá, do Raniel. E aí acontece o caso do Yuri Alberto, enfim, ele já estava dando muitas explicações, o Mano. Então, ele foi só mais um episódio. Mas, eu acho que, além do ambiente, é também uma forma de jogar que favorece o Yuri Alberto, né? Assim, quando o Raniel fala sobre o Antônio respeitar a característica dos jogadores, enfim, e não comparando necessariamente com o que o Mano fazia, mas a gente sente mesmo, né? Que o Yuri, ele tem estado, para além de confiante, mas aproveitado o momento ali, um pouco mais leve, a maneira como ele joga. Eu acho até que se o Antônio tentar fazer alguns testes para encaixar, porque ele tem outros jogadores para encaixar também, né? Tem o Coronado quando voltar de lesão, tem o Pedro Henrique, se ele vai mesmo fixar Pedro Raul e Yuri Alberto, se ele vai em algum momento deixar o Yuri mais pelos lados. Eu acho que ele tem Romero, que sai em um momento que ele também corresponde, então acho que caso ele queira propor alguma outra coisa, até hoje o Yuri Alberto ele se dispõe mais, assim, né? Ele falou, foi até na transmissão, essa foi a aspa a gente ouviu o Raniel, o próprio Antônio, e o Yuri Alberto falou assim, vale ressaltar a entrega de toda a equipe junto com o Antônio. Toda hora ele acredita ao treinador também, que está nos dando um gás, um ânimo grande, nosso dia a dia está alegre, diferente. Isso traz alegria para dentro de campo, a gente consegue demonstrar da melhor maneira também. Ponto, né? Acho que a gente precisa fazer uma coisa meio histórica aqui. Não estou aqui não sou advogado de defesa do Mano de jeito nenhum. Mas se estava na cara que o Mano não seria o treinador, porque tinha uma certa incompatibilidade, porque a oposição, depois de muito tempo, ganha e tira um pessoal que estava no Corinthians há mais de uma década, e o Mano tinha tudo a ver com aquele pessoal anterior. Se estava na cara, não precisava ter comprometido o ano, né? Não precisava ter comprometido, eu digo, financeiramente, inclusive, e com 5 derrotas na competição. Então, porque fica parecendo que o Mano é o pior de todos os problemas. Se o Mano não batia com essa direção, ele já tinha que ter cortado isso rápido. E aí o seguinte... pesou muito, né? Então, mas a multa continua a mesma, né? Assim, diminuiu um pouco e tal, mas... A diferença de quem vai agir para aquele que vai esperar a coisa acontecer para depois agir são alguns milhões, né? Eu acho, e assim, o Mano, ele tem... Faltou essa estratégia de início. O Mano tem muita responsabilidade, né? A gente não tá tirando essa responsabilidade dele. Mas também o início do ano, ele foi muito prejudicado pelas indefinições que existiam no clube. Todo dia, Bruno. E isso ajuda o Antônio Oliveira, que ele não pega, né? Ele pegou a do Rojas agora, né? Que saiu assim. Sim. Mas assim, o carro não tava. Isso. Tecnicamente não interferiu, né? Tecnicamente não interferiu o Rojas. Não interferiu, mas era assim, sei lá, de repente ele podia contar com esse jogador e passou a não contar. Mas o Mano era toda hora alguém que saía, alguém que não chegava. E era disse-me-disse, né? Também. Agora, é engraçado como é difícil a gente até fazer essa comparação com o futebol, com os clubes do exterior, porque lá eles não mudam tanto de técnico como a gente muda no meio da temporada. Mas aqui o primeiro argumento para melhor é sempre o ambiente. A gente acabou de ver o Botafogo falando sobre isso, né? Com o Júnior Santos, falando sobre o Fábio Matias. Aí você tem uma melhora no Corinthians. O primeiro argumento... Existe a parte tática e tal, mas o primeiro argumento apresentado pelos jogadores... é o ambiente. E é o que condiciona a nossa avaliação, porque a gente não está no dia a dia, né? Também. Sim. A gente avalia o ambiente quando a gente pesca alguma coisa de coletiva, comportamento em campo, a maneira como fala com o jogador, porque o dia a dia para esses atletas conta muito. Você não vê o jogador falando assim, eu jogava de tal forma, passei a jogar... Eles também falam, né? O Raniel mesmo falou, né? O time passa a jogar agora de acordo com as nossas características. Mas eles dão um peso muito maior para o ambiente do que para as mudanças táticas, Marra. Eu concordo com você. E aí fica muito difícil a nossa avaliação
E por outro lado também, né, Bruno, talvez seja a mudança mais perceptível, porque taticamente você não percebe tão rapidamente. A mudança melhor é a forma que é tratada. Às vezes a oportunidade que dá a alguém que não está tendo oportunidade, né? Aquele cara que ficou meio escanteado no trabalho anterior, ele começa a jogar mais. Nem é esse o caso, né? Porque acho que ninguém passou por isso assim no Corinthians recente. Pode ter um caso ou outro. Mas é isso, acaba indo pro... O nosso astral tá legal, tá diferente. Talvez treino físico, algo assim. E querendo ou não também, a conta, quando a gente fala ali, quando estava humano, claro que é o nosso comparativo, é o comparativo também de início de gestão, de mudança política, de tudo. O Corinthians estava pegando fogo, todo dia era uma notícia do Corinthians de mercado, de mudança, abre mão de ídolo, abre mão de 12 jogadores. O presidente, acho que ele também deve ter aprendido nesse processo, né, Duda? Como também o que ele pode falar fora causa um nervosismo na torcida que estoura depois nos jogadores nesse sentido. Claro que o resultado ajuda muito. O Antônio vem para dar essa confiança, mas todo mundo ali fazendo o seu mais quietinho, tirando o holofote, ajuda nesse processo. Ajuda né? muito. Com certeza, Mari. Aos pouquinhos, né? Todo mundo vai entendendo, não só o presidente, mas também toda a diretoria de futebol do Corinthians, né? Foram muitas declarações no começo da temporada ali que acabaram colocando ainda mais lenha na fogueira e o Corinthians já vivia toda essa pressão, envolvendo ali o Campeonato Paulista, o Mano Menezes, isso também reflete dentro de campo e vice-versa, né? A gente sabe muito bem o quanto pesou essa fala do Mano Menezes com relação ao Yuri Alberto, não só para o próprio jogador, mas também internamente, né, para o grupo de atletas, e agora o Antônio pelo menos chega para dar essa tranquilidade dentro de campo, para que os jogadores possam trabalhar e a diretoria também possa fazer o seu. Só para fechar, porque vocês falavam, né, sobre esse tempo que o Corinthians vai ter de treinamento, e o Antônio citou ontem, além do Bidon, que entrou no jogo, ele ainda citou alguns outros jogadores das categorias de base, que ele falou que poderia ter colocado ou poderia colocar, e a Mari bem lembrou também, ainda tem os jogadores que estão no departamento médico, né, tem Coronado também, além do Maicon, que ontem sentiu, jogadores que o próprio Antônio vai poder testar e ter de volta nesse período, né, nessa pausa que o Corinthians vai ter até o início da competição do Campeonato Brasileiro. E essa pausa o Corinthians desperdiçou no ano passado, porque existia uma indefinição sobre a continuidade do Lázaro, vocês lembram? Sim. Mas mesmo assim ele foi mantido, aí um pouco depois ele cai, chega o Cuca naquele já confronto também ali contra o Remo, sai, então assim, foi quase que um mês de indefinição e um mês perdido pelo E um mês pesado, né? Pesadíssimo. Um mês muito pesado. Onde o time não jogava e o ambiente só piorava, péssimo, né, Marcos? Exatamente. Talvez tenha ajudado até a perder a eleição. Pode ter dado A um demora trecho. para tomar uma atitude, a demora para resolver as coisas. É importante a gente falar que o Corinthians ele vai ter esse tempo também de treinamento, que é de fazer o... Como é que é, Mário Mar? Do limão... A limonada? Eu sempre confundo essas coisas, mas é isso limão, mesmo. ou da limonada limão? É complicada essa. Mas tem a Sul-Americana também, que é no dia 3 de abril. Então, não necessariamente você vai cravar um mês. Mas você vai ter uns 15 aí, umas 2 semanas. Luxo puro, né? Que é luxo Dentro puro. do calendário. Pensando que teve uma semana e agora... Você praticamente não tem esse tempo na pré-temporada. E agora os jogadores já estão mais fortes fisicamente. Então, realmente, é melhor. Porque na pré-temporada, os times eles perdem praticamente a primeira semana só com avaliação física. Agora você não tem isso, né? Agora é trabalho mesmo. Já estão num nível bom. É o tempo de recuperar uns jogadores também. Também, de descansar. Agora, só bem rapidinho, só para falar do Ranieri de novo, assim, porque a gente tem elogiado, né? Ele em campo, enfim, a maneira como ele contribui muito na fase defensiva, fase ofensiva, sofre o pênalti ontem, enfim. Agora, é muito legal também quando ele traz na coletiva para falar do Bidon, e ele já se mostra ali um potencial líder também, né, desse grupo, assim, que dispensou muitos jogadores, né, da temporada passada, que ele fala sobre o Bidon ter entrado ali, jogador de 19 anos, na vaga do Maicon, então essa decisão de última hora, vai muito bem, né, num jogo decisivo, e o René, ele fala que a gente passou confiança para ele, que, você pode errar, a gente vai correr por você, jogue à vontade o que você sabe fazer, mas, né, aproveita o momento que a gente está aqui para te ajudar, para te cobrir. Se você errar, a gente vai enfim, né, correr por você. Isso é muito legal, né? Sim. Dentro de um contexto, assim, que traz muito também do que é o ambiente. Um cara que está chegando como o Ranieri, abrindo E não que portas. o Ranieri é o veteranaço, né? Sim, Porque ele tem é 27 anos, mas assim... E ele acabou de chegar também, né? Exatamente. Então, assim, passando confiança também dentro desse elenco. Sendo um líder mesmo, também sendo um novato dentro desse contexto de Corinthians.
Salve, fiel! Recado importante agora no canal Alerta Corinthians. Você já conhece o site de apostas do Win? Não? É uma das melhores casas de aposta do mercado do mundo. E olha só, fechamos uma parceria e tem uma super oportunidade para você aqui do canal. Colocando o nosso código ALERTA11 do mesmo jeito que tá aparecendo aí na tela, você ativa aí o bônus de 500% no seu depósito. Isso mesmo, 500% no seu depósito. Isso significa que se você colocar aí, depositar R$100, vira 500. Depositou 1.000, vira R$5.000. Então não perde tempo. Corre lá agora no site, se registre e coloca o código ALERTA11 para você ativar o seu bônus aí e participar dessa grande oportunidade. Mas é por tempo limitado, hein? É por tempo limitado. Corre lá agora no site e se registra com o nosso código ALERTA11 para você garantir aí 500% de bônus no seu depósito. Então não perde tempo, corre lá no site, se registra. Tá vendo ali código promocional? É só você clicar ali no código promocional, se registrar e colocar o código aí ALERTA11, igual está aparecendo na tela aí, para você ativar o seu bônus e participar dessa oportunidade. Vai ficar fora dessa? Lógico que não, né? Corre lá, que é tempo limitado. Já já esse código vai expirar e você vai perder. Então não perde tempo, vai lá no site, se registra, coloca o nosso código ALERTA11 para você ganhar aí e ativar na hora, se ativa na hora, 500% de bônus no seu depósito. Mas jogue com responsabilidade, lembrando que é para maiores de 18 anos, tá bom? Venha se divertir com a Win. É, fiel, e continuando falando do Timão, gostaria de destacar nessa partida de ontem, né, os dois centroavantes do Timão. O Yuri Alberto aí marcando o gol. O Yuri Alberto, a gente sente que ele tá com confiança, né? Desde a chegada do Antônio Oliveira aí, tem sido um diferencial para o Yuri Alberto. E o Pedro Raul também marcando o seu segundo gol no seu segundo jogo. Na verdade tem 3 jogos, mas no primeiro ele se machucou, lembra, fiel? Mas agora 2 jogos, 3 jogos e 2 gols. Média muito boa. Fez aquele gol importante, né, na vitória contra o Santo André. E ontem, né, marcou outro gol importante, selando aí a classificação do Timão. E temos que destacar também, não esquecendo, a partida do Breno Bidon. Será que o Breno Bidon consegue ser titular dessa equipe, fiel? Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião. Porque, mediante vendo a partida de ontem, o Breno Bidon fez a gente esquecer o Michael, fez a gente esquecer Fausto Vera, fez a gente esquecer o Rony, fez a gente esquecer muitos volantes que passaram aí. Esse moleque tem personalidade, tem muita personalidade. O Antônio Oliveira tem que cuidar muito bem desse garoto, tem que lapidar, né? E ele tem personalidade e é bom jogador, hein, fiel? Bom jogador. O Corinthians deve fazer uma bala com esse garoto aí. Já tem times da Europa de olho nele, hein? Tem que ficar ligeiro aí. Se fosse do Willi, já tinha vendido, né? Fosse do Willi, já tinha vendido pro Zenit, né, Fel? Mas comenta aqui embaixo qual foi sua impressão aí do jogo de ontem e se o Antônio Oliveira conseguiu realmente aí consertar a equipe do Corinthians. Depois de um péssimo começo com o Mano Menezes, o Corinthians vem ganhando força cada dia que passa, né? Deixa a sua opinião nos comentários sobre tudo que foi falado. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!